Bom dia. A gente geralmente ora antes da pregação, né? Alguém ora por mim, ninguém orou. Pode orar por mim, Jackson, por favor. Amado Senhor, neste momento que queremos, de maneira especial, parar e ouvir da Tua Palavra, clamamos, como já cantamos, que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Usa o Dudu para isso, e que tenhas plena liberdade, pelo poder da Tua Palavra, trabalhar em nossa vida, restaurando, orientando, transformando, conduzindo-nos a Cristo Jesus, como cantamos, porque Teu Espírito é Espírito de Deus, Espírito de poder, mas também que revela a Tua graça preciosa. Usa o Dudu e abençoe a cada um de nós como ouvintes. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Agora sim, né? Hoje tá bom para pregar, né? O Jackson, Valdir, Martin, uma comitiva de teólogos. Se tiver alguma coisa errada, entre em contato depois com a ouvidoria da igreja. 0800. Mas eu já combinei com a Sandra, deixa eles esperando bastante tempo, pode ser que desista. Vai ver o que ele falou não foi tão errado assim, né? Gente, a gente vai começar hoje uma série de algo ou de alguém no qual temos falado tanto nesse culto, o Espírito Santo. Essa série, ela vai seguir então, começa hoje, com a temática Quem é o Espírito Santo? Semana que vem a gente vai falar então o que o Espírito Santo faz. O Marcel que está aí então vai conduzir essa ministração semana que vem. Dia 22 a gente vai falar sobre poder, dons e fruto do Espírito Santo. E aí é finalizado então a nossa série no dia 29 com o tema Renascidos pelo Espírito Santo. E essa é a nossa série que segue então como temática geral, Renascidos, uma nova vida pelo Espírito Santo. Falamos tanto nele, mas afinal, quem é? Quem é o Espírito Santo? Às vezes, quando a gente se apresenta para alguém, a gente fala o nosso nome, a forma que a gente gosta de ser chamado, e às vezes a gente fala a nossa profissão, né? Eu sou Eduardo, sou pastor, eu sou João, sou policial, sou engenheiro. Mas como que o Espírito Santo se apresenta? Quem é esse? Eu gosto sempre, quando vou explicar o que é algo, eu gosto de primeiro falar o que não é. Porque já dá uma limpada na nossa mente de não confundir as coisas. O que o Santo Espírito não é? Ele não é somente uma energia. Ele não é somente uma força. Ele não é somente um plus de Deus. Sabe um adendo? Sabe quando tu compra um carro? Aí tu compra o carro bonito. E aí tu fala, não, mas eu quero um opcional. Eu quero com teto solar. Ou não, eu quero com direção elétrica. O Espírito Santo não é isso. Não é quando tu compra um carro, tu pede um opcional. Eu quero uma vida com Deus, eu quero com o Espírito Santo também. Me dá um pouquinho disso aí. Não é isso. O Espírito Santo não é um plus de Deus, não é um puxadinho que Ele faz na tua casa, não é a tua edícula, né, que fica lá atrás nos fundos e fala, a casa é boa, ainda tem uma edícula. Vejam só. Não. Mas antes também que a gente chegue tão perto de falar quem Ele é, como eu falei, quando a gente se apresenta, a gente fala, eu, por exemplo, né, minha mãe teve essa maravilhosa ideia de me dar um nome composto. Então, meu nome é Paulo, para quem não sabe.
Paulo Eduardo Cel. E aí sempre tem como que está chamado, né? Aí tem lugares que me chamam de Paulo, tem lugares, daí como me chamam de Paulo, às vezes eu nem olho. Eu falo, nossa, que snob. Eu falei, cara, que Paulo? Quem é esse? Mas tem lugares que me chamam de Paulo, tem lugares que me chamam de Eduardo, em vários lugares me chamam de todos os derivados de Eduardo que você possa imaginar, Dudu, Edu. Tem lugares que me chamam até de Cel. E é assim, como é que a gente chama, né? Como é que... meu nome é... O Valdir, por exemplo, carinhosamente eu chamo ele de velho, mas é carinhosamente, tá? Alguns olharam com constrangimento, mas a gente vai tornando... Por que algumas pessoas com o caminhar, a primeira vez que eu vi o Valdir, eu não falei, vem cá, meu velho. Não, eu falei, oi, Valdir, tudo bem? Prazer, Eduardo. A intimidade nos leva a chamar pessoas de forma diferente. Conforme a gente vai se caminhando, tem pessoas... Por exemplo, a única pessoa que me chama de uma forma que só ela chama é minha irmã. Ela me chama de Duca. Como se já não tivesse todos os derivados de Eduardo, ela é a única que me chama de Duca. Ô Duca, ô Duca. Mas a nossa caminhada, a nossa intimidade nos levou a isso. E como é que eu chamo o Espírito Santo? Isso tem a ver com intimidade e tem a ver com saber como ele se apresenta para nós também. Na palavra, por exemplo, a gente vai usar vai encontrar várias formas na qual o Espírito Santo é apresentado. Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito do Senhor, Consolador, Espírito da verdade, Espírito de vida, Espírito de Jesus, e assim tem vários outros nomes. Então se assuste quando de repente você se deparar com a palavra e falar, nossa, além do Espírito Santo que o Dudu falou, tem vários outros aqui. Não, um só. É o que consola, é aquele que é o da verdade, é o próprio Espírito de Cristo, é o Espírito do Senhor. Ele pode ser chamado de diversas formas e ele é apresentado de diversas formas. E provavelmente, conforme a tua caminhada, a tua intimidade com ele, de repente vai começar a chamar ele de Pai, Paizinho, Espírito de amor. Vai depender da tua caminhada com ele. A verdade é que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Ele é parte da Trindade, de natureza divina, eterno como Pai e eterno como Filho. Ele não é um adendo, não é algo que Deus criou em determinado momento da história, onde ele falou, quer saber, eu vou criar uma ferramenta boa aqui, peguem eu e o Espírito. Não. Ele sempre foi, sempre é e sempre será. Ele é eterno de tudo que veio e de tudo que está por vir, e de tudo que está sendo vivido agora no presente. Esse é o Espírito Santo de Deus. É um com o próprio Pai e com o próprio Filho. Um só. De novo, ele não é um adendo, ele não é um plus, tampouco ele é um opcional a mais na tua vida espiritual. Ele é o próprio Deus. Ele compõe aquilo que a gente chama de trindade, aquilo que de repente é tão misterioso, mas ao mesmo tempo tão vivo e tão real, e tão presente, tão palpável na nossa vida de fé no dia a dia. A presença daquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Não é à toa que a gente começa os nossos cultos assim. Esse culto é celebrado o nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Porque os três são um. Esse Espírito, do hebraico, é chamado de Rua. No grego, pneuma. E de repente esse grego tem um pouco mais afinco com o nosso português. Pneumático, vento, ar. Já trabalhei nessa área de ar comprimidos, então tudo tinha nome com pneuma alguma coisa. Mas a raiz é essa, é sopro, é vento. Lá na criação, quando o homem é criado, fala que o Rua de Deus é soprado sobre ele. Essa é a raiz da palavra. É assim que surge esse nome, é assim que tem a definição desse nome. Mas como é que eu me relaciono com isso então? Como é que eu me relaciono com esse que é o Espírito Santo? Esse que é o vento, esse que é o sopro, que é o próprio Deus? Com a consciência de que Ele é uma pessoa.
Ele não é uma energia que você vai ficar parado e de repente ela vai vir te possuir. E de repente ela vai sair e você vai falar, nossa, nem sei o que aconteceu. Tome um pouco de cuidado com isso. Isso é possessão. O Espírito Santo não vai te possuir, fazer algo e depois você vai falar, nossa, nem sei o que aconteceu. Se isso acontecer, não é bem o Espírito Santo de Deus que fez esse movimento. João 14,16 vai falar, e esse aqui é o próprio Cristo falando, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Características de um relacionamento que eu tenho com alguém, com uma pessoa. Estará comigo, me consolará, viverá comigo. Se a gente for pegar a palavra, eu coloquei algumas referências aqui que já estão abertas para ler. A palavra nos revela características de uma pessoa nesse espírito. Ele fala, Atos 13, 2. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Paulo para a obra a que os tenho chamado. Esse mesmo Espírito pensa. De novo, não é um arrepio na coluna, não é um gostosinho que eu sinto no culto. É algo racional também. 1 Coríntios 2, 10 e 11. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Esse Espírito sente, assim como um relacionamento. Efésios 4:30 vai falar, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Sentimento. Temos o poder de entristecer o Espírito de Deus. Por fim, ele tem vontade. Isso aqui são só alguns que eu separei, que caracterizam esse Espírito como uma pessoa. Atos 16:7 vai falar, quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus o impediu. Vejam só que interessante, né? Aqui existia um movimento missionário, onde o pessoal falou, vamos para um lado. Nada mais justo do que sair por aí e pregar a palavra do Senhor. E o Espírito Santo de Deus, no qual nos relacionamos como uma pessoa, mostra a sua vontade. E fala, não é para lá que vocês vão. Ele fala, ele pensa, ele sente, ele tem vontade. E ele age, como eu falei aqui, desde o princípio. Ele é eterno de tudo que veio, de tudo que vai vir e de tudo que vivemos agora. No princípio, ele traz ordem ao caos. Gênesis, primeiros versículos da Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Ele é aquele que traz vida. Gênesis 2:7. Já comentei isso aqui. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Esse fôlego é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito, esse rua, esse vento que traz vida. E esse mesmo Espírito agiu em diversas formas, porque por vezes a gente acha que o Espírito Santo de Deus é algo que está ligado com o Novo Testamento. Foi ali quando Jesus falou que será derramado. Ou por vezes a gente acha que o Espírito Santo de Deus está ligado exclusivamente a alguma placa de igreja. Isso é coisa de igreja pentecostal. Na luterana, seja bem-vindo, Pai, Filho, o Espírito espera lá fora. Não. É porque por vezes falamos poucos. Ou quando falamos, colocamos ele como algo que aconteceu na história. Ou um calendário litúrgico.
Nosso propósito com essa série, com essas pregações, é que a gente tenha coragem de, mais do que ter o saber e o conhecimento desse Espírito, que a gente tenha coragem de viver com Ele. Que a gente tenha coragem de falar: Santo Espírito de Deus, eu quero viver contigo. O Espírito Santo agiu diversas vezes no Antigo Testamento. Por vezes, em alguns públicos, digamos assim, mais específicos, reis, profetas. Mas a gente vê profetas cheios do Espírito falando para nações pecaminosas. A gente vê na construção do tabernáculo artistas cheios do Espírito, que esculpiram conforme Deus lhe pediu. Arte. Artistas cheios do Espírito, cumprindo e obedecendo ao Senhor. Ou na capacitação de liderança, quando Deus chamava alguém e falava: olha, você vai fazer isso com o meu povo, e enchia ele do Espírito para cumprir aquela missão, aquela obediência também. E esse Espírito também, ele é uma promessa. É uma promessa do próprio Deus. Ainda no Antigo Testamento, Ezequiel 36, darei a vocês e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. E lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos, a obedecerem fielmente as minhas leis. Promessa. Joel também, um texto que foi usado hoje na abertura: eu derramarei meu espírito em todas as pessoas. Você sabe o que quer significar quando tu pega do hebraico, ou até mesmo no grego, a palavra todas aqui? Vocês já aprenderam essa, né? O que significa todas aqui no hebraico? Todas, isso aí mesmo. Todas é todas. Não é para aquele que frequenta tal igreja, não é para aquele que tem descendência ou é da etnia alemã, dentro da igreja luterana, não é para aquele que gosta só de tipo de música, ou que come tal coisa, ou que está em tal classe social, ou daquele que escolheu tal partido político para votar. Todas é todas. E por causa dessa promessa é que a gente consegue viver o milagre do corpo de Cristo. Onde eu olho para o lado e vejo pessoas de cores diferentes, de línguas diferentes, até de opções políticas diferentes. E quando temos a sabedoria, o discernimento desse mesmo Espírito, de que o que nos une a Ele, conseguimos viver, apesar dos diferentes. E esse é o milagre do corpo. A gente estava num retiro semana passada, e aí eu fiz uma atividade lá, no meio de uma pregação com os jovens, e comecei a falar para eles: fiquem junto com quem torce pelo mesmo time. Montaram um grupinho. Agora fiquem junto de quem é da mesma igreja. Montaram o grupinho, dentro daquele grupo foram se separando. Fiquem junto de quem gosta de tal. No final estava todo mundo sozinho. Depois de 5 perguntas, estavam todos sozinhos. E eu falei: se por acaso agora, depois da pergunta, não tiver ninguém que tenha qualquer coisa semelhante, sente. No fim estava todo mundo sentado. Eu falei: ué, porque se a gente tentar unidade a partir daquilo que nos convém, ficaremos sozinhos. Às vezes nem dá para ficar casado daí. Porque a mulher vai pensar diferente de você. O seu filho, sua filha vai pensar diferente de você. Se queremos viver uma vida de comunhão conforme aquilo que nos convém, sem entender que quem nos faz um é esse Espírito Santo de Deus, terminaremos até casamento e quem sabe expulsaremos alguns filhos de casa. Ou seríamos expulsos por eles, né? Eu estou correndo esse risco lá em casa com a minha filha de 5 anos. Essa semana eu não deixei ela assistir televisão. Eu e a Nayana falamos: não é hora. Ela foi até o corredor da casa, braba, em direção ao quarto. Parou, no alto dos seus 5 anos, refletiu, virou para mim e para a Nayana, eu e a Nayana sentado no sofá, e falou: vocês estragaram com a minha vida. E voltou. Espero que ela entenda logo que o que vai nos fazer um e ser uma família é o Espírito Santo de Deus. A hora que tiver autonomia, estou lascado. Aí chamamos ela.
Falei, filha, eu e a mamãe estamos fazendo a mala, vamos sair dessa casa. E vamos procurar uma nova casa, porque a gente não quer estragar a tua vida. Eu pensei, agora eu vou pegar ela no pulo, né? Porque daí ela vai achar que é verdade, quem sabe ela vai falar, não papai, eu estava brincando. Ela parou na nossa frente e falou, eu não gosto desse tipo de brincadeira. E voltou. A minha filha estuda na creche da Margarete. Me ajuda, Margarete, pelo amor de Deus. Eu sei que a responsabilidade da educação é minha, mas me ajuda. Mas é isso. Tirando as brincadeiras, o que nos faz um é aquele que prometeu ser derramado em todos, para que todos sejam um. Para que sejamos um. Aqui hoje, em Curitiba, em 2025, numa igreja de 160 anos, localizada num centro histórico dessa cidade, sejamos um. E agora, eu vou para uma das características que para mim, eu não vou dizer que eu não tenho a moral de falar, como é que tu vai falar eu não tenho a moral em inglês para eles? Falei para a Erika que ia usar vários termos lá de Floripa, queria ver ela traduzir. Mas tem uma das características do Espírito Santo que ela é fundamental para a gente viver com Ele. Que é a capacidade de nos convencer do pecado. João 16, 7 vai falar, mas na verdade é melhor para vocês que eu vá. Isso é o próprio Cristo falando. Pois se eu não for, o encorajador, mais um nome para o Espírito Santo, não virá. Se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele está falando aqui em convencer do pecado, ele não está falando, a hora que você fazer uma coisinha errada, ele vai te dar um remorsinho, uma dor no coração. Não, 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 não. É algo muito mais profundo. É te convencer que sozinho você não consegue. É te convencer que no teu caminho, na trilha que você faz, sozinho, é morte, é desgraça. É nos convencer que nascemos com um caminho focado naquilo que não é o braço do Pai. Os braços do Pai, o átrio do Pai. Pecado é a situação em qual eu e você nos encontramos, longe e não focados, não determinados a andar em direção ao Pai. Que por consequência faz a gente cometer atos de pecado, aí sim. Então, de repente você vai escutar, nossa, aquela pessoa é cheia do Espírito, porque levanta a mão, porque dança e não sei o quê. Mas se tem uma característica de alguém que é cheio do Espírito Santo, é a consciência de quanto ela é e de quanto ela está no pecado. Se alguém chegar para você e falar assim, eu sou cheio do Espírito, porque eu profetizo, e eu revelo, e eu faço aquilo, e eu não erro, opa! Não. Uma das características de alguém cheio do Espírito Santo é falar, sozinho eu não consigo. Eu sou pecador. Eu careço da graça e da misericórdia de Deus. Porque essa é uma das características do Espírito Santo de Deus. Me convencer da minha realidade, do meu pecado. E aí, encontramos um grande desafio. Efésios 5 vai falar, sejam cheios do Espírito. Paulo falando aqui à igreja, ele está falando sobre comportamento, ele está falando aqui sobre moralidades, mas está falando aqui também sobre essências, e em determinado momento ele vai falar, sejam cheios do Espírito. E para mim aqui é quase quando eu chego naquela estrada que tem dois caminhos, eu falo para onde eu vou. Só que é mais complicado ainda, porque daí eu pergunto, tá bom, Paulo, mas como? Como eu sou cheio desse Espírito? É um curso? Eu compro? É na secretaria da igreja? Antes de falarmos então sobre
como ser cheio desse Espírito. Temos que ter uma realidade. João 3,34. Pois ele foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem limites. O Espírito Santo de Deus é derramado sem limite. Deus não parcelou isso. Deus não falou, eu vou dar um pedacinho do Espírito Santo para vocês. Ou Deus não vai lá e olha e de repente vê o estilo de oração, se a tua oração é bem fervorosa ou não, e fala, para você eu vou dar 3%, para você eu vou dar 10%. Se tu paga o dízimo, então, pega 80% aí. Não. A palavra nos fala que o Espírito Santo é derramado sem limite. Então, quando a gente fala sobre ser cheio do Espírito, é importante que tenhamos a consciência que ele já foi dado, que ele é acessível e dado sem limites. E aí vem Lucas, numa palavra que para mim, ela constrange pela sua simplicidade. Lucas 11, 9 e 13, vai falar o seguinte: portanto, eu lhes digo, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Quando eu vejo adesivo em carro sobre esse versículo, é só até aqui, né? Porque a gente gosta só disso aqui. Eu vou pedir e vou receber, eu vou bater e vou abrir, e aí geralmente está lá atrás do carro, né? Peçam e receberão, e do outro lado foi Deus quem deu. Porque a gente gosta de ler só até aqui. O que eu pedi eu vou ganhar e está tudo certo. Mas isso aqui continua. E fala o seguinte: vocês que são pais, respondam. Se o seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Tudo isso aqui tem a ver com pedir o Espírito Santo. Não tem a ver com pedir o que você quer, um carro novo, um emprego novo, uma boa casa. Desde o começo do versículo 9 tem a ver com pedir o Espírito Santo. Quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, como ser cheio desse que é o próprio Deus, desse que é uma pessoa? Tendo a consciência que ele já foi derramado e o acesso dele é ilimitado, e pedindo. Mas aí eu gosto de botar uma metáfora aqui para a gente entender um pouco. Às vezes, quando a gente fala sobre ser cheios do Espírito, parece que eu vou pegar esse Espírito e vou tomar. Sabe quando você bebe água demais e fala, nossa, estou cheio de água, estou estufado de tanta água que eu tomei, porque eu estava com muita sede. Mas será que é bem assim? Será que ser cheio do Espírito é se apropriar dele e falar, vai, deixa eu tomar? Percebam que quando você vai tomar água, você tem a água. Que gancho que eu usei agora para tomar um gole, né? Mas existe uma realidade diferente entre você ter a água e a água te ter. Por isso que eu falo que ser cheio do Espírito não tem a ver com apropriação. E, infelizmente, por muitas vezes a gente lida assim com o nosso relacionamento com o próprio Deus. Eu me aproprio. Deus vira um amuleto para fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero. Mas o que a palavra nos convida para que a gente tenha um relacionamento com o Espírito Santo, no qual é Ele que me tem.
E aí existe uma grande diferença entre redenção e apropriação. O quanto você vai ser cheio do Espírito não tem a ver o quanto você se apropria dele, mas tem a ver o quanto você se rende a ele. O quanto você se entrega a ele. O quanto você entrega coisas da sua vida a ele. Gálatas vai falar, deixe que o Espírito guie a sua vida. Vai falar também, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Às vezes a gente está lá com água pela canela, querendo viver aquilo de quem já mergulhou tudo. Da rendição. Quantas áreas da minha vida eu preciso render ainda a esse Deus? Quanto eu preciso entregar ainda a esse Deus? E não se apropriar e falar, uau, eu sou cheio do Espírito. Se render tudo a Ele é entender, Senhor, eu não consigo. Pai, de fato eu preciso da Tua presença, eu preciso entregar e confiar que está por Ti. O problema é que quando a gente se apropria na expectativa que nada vai dar certo, nada vai dar errado. Afinal de contas, eu me apropriei do Espírito Santo de Deus e agora a minha vida é perfeita. Aí vira uma teologia onde eu sou o centro. Quando eu me rendo, eu entendo que tudo é dele. E quando vir, e vão vir, dias difíceis, eu entendo que eu estou nele. Quando vir dias de vales e de morte, como fala em Salmos 23, eu vou entender que eu estou nele. Já falei isso aqui algumas vezes, já passei por períodos de depressão em Curitiba. Para quem não sabe, agora eu descobri, eu estou fazendo coleção, uma segunda doença autoimune, injetando a cada 15 dias um remédio. Aí eu descobri que o pior não é o remédio, é tu ter que se auto-injetar. Rapaz, que aflição furar o próprio corpo. De repente, se eu estou na mentalidade de me apropriar do Espírito Santo, eu falar, mas por que Deus? Se eu resolvi fazer teologia, se eu resolvi te servir, por que eu entro em depressão? Por que eu tenho doença autoimune? Por que a minha filha fala que eu estraguei a vida dela? E quando eu me rendo a Ele, eu entendo que em meio à depressão Ele está comigo. Eu entendo que em meio a tratamentos de doenças autoimunes Ele está comigo. Eu entendo que no meio do desafio de educar uma criança, Ele está comigo. Que dias ruins vão vir. Mas eu mergulho e falo, Senhor, eu me rendo a Ti. E entendo que tudo está em Tuas mãos, Pai. E aí eu finalizo com uma frase de Lutero. Onde existe fé e boa consciência, ali certamente habita o Espírito Santo de Deus. Porque, de novo, uma vida mergulhada no Espírito Santo de Deus não tem a ver só comigo, mas tem a ver com a gente. Tem a ver com o outro. Não tem a ver com, como eu já falei aqui, um arrepio na espinha e um gostosinho no culto. Mas tem a ver com um novo fruto, uma nova vida, uma nova conduta. Você não tem fé e boa consciência para atrair o Espírito, mas uma vez mergulhado no Espírito, Ele vai te dar uma caminhada de fé e boa consciência. E que assim Ele nos ajude a ser igreja nos dias de hoje. Uma igreja que tenha fé e boa consciência. Porque ela é mergulhada no Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar. Mas principalmente para que, através desse chamado tão íntimo e tão pessoal, possamos viver aquilo que é coletivo, que é a realidade do Teu corpo inserida numa cidade, numa sociedade, numa comunidade, Pai. Nos dê a ousadia, Pai, de se jogar no Teu Santo Espírito e de reconhecer que em Ti, Pai, em Ti temos restauração, perdão, consolo, caminhada. Em nome de Jesus, Senhor.